estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara. Hoje nós estamos com a nossa intérprete Jéssica. Tudo bem com você, Jéssica? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as independências da América Espanhola, especialmente a América do Sul. Então, na sala de aprofundamento, a gente vai revisar alguns conteúdos que já foram trabalhados, a gente vai olhar com mais atenção para alguns detalhes. Hoje vai ser uma aula bem legal. Vamos lá? Então, qual que é o objetivo de hoje? Nós vamos conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à independência das colônias hispano-américas. Ou seja, vamos tentar entender o que estava movendo esses líderes à independência, quais eram os objetivos deles, o que eles queriam, o que era essa independência, quais as razões para isso acontecer. Nós vamos falar também sobre os conceitos de Estado, nação, território, governo e país, para que a gente possa entender melhor como que se davam esses conflitos. Vamos lá, então? Então, vamos relembrar um pouquinho como que era a situação da América Espanhola ali no século XVI, XVII e XVIII. A América Espanhola era dividida em vários vice-reinos. Aqui no mapa a gente pode perceber que tem o vice-reino da Nova Espanha, que fica aproximadamente onde está o México hoje. Nós temos o vice-reino de Nova Granada, do Peru, do Rio da Prata. São vários territórios que são divididos. Todos eles têm uma administração própria, com seus vice-reis, mas todos estão submetidos à autoridade da coroa espanhola. Então, o que acontece, né? Em cada um desses vice-reinos vai ter ali as suas leis próprias, vai ter uma forma administrativa particular, mas todas elas são similares entre si por conta dessa administração da coroa espanhola. Esses territórios, por serem muito divididos entre eles, tinham uma certa dificuldade de se comunicar, principalmente por conta do relevo geográfico, né? A gente tem que lembrar que tem a Cordilheira dos Andes no meio desses territórios, a gente tem condições climáticas diferentes da região norte para a região sul, então tudo isso vai mudar um pouco a realidade de cada um desses lugares. Porém, se a gente observar novamente esse mapa, a gente vai ver que no século XVIII nós temos territórios maiores, territórios que são unificados. Se a gente olhar já no século XIX, a gente percebe o aparecimento, o surgimento de uma série de novos territórios, novos governos e novos países, né? Territórios que vão se desmembrando. Por que que isso vai acontecer? Isso vai acontecer por causa dos processos de independência que vão acontecer ali durante esse finalzinho do século XVIII, início do século XIX, e uma vez que eles começam, é quase impossível parar esse processo, a Espanha vai perdendo os seus territórios, né, que vão se tornando independentes entre si. Então, para a gente entender como que se deu esse processo de independência, nós precisamos compreender como que essa sociedade era estruturada. Se vocês se lembrarem, nós já conversamos em outras aulas sobre o fato de que essa sociedade era muito estratificada. Você tinha posições sociais que eram delimitadas por o local de nascimento, por conta da cor da pele. Então a gente está falando de uma sociedade que é muito racializada, uma sociedade na qual a cor da pele vai fazer a diferença, a origem do nascimento também faz diferença. Então, no topo dessa nossa sociedade, né, quem manda nessa sociedade, nós temos os colonizadores espanhóis, conhecidos como chapetones. Esses chapetones, eles eram de origem espanhola, então eles nasceram em território europeu e vêm para as colônias para administrar esse território. Então, eles são uma elite política dentro desses vários territórios da América Espanhola. Esses chapetones, quando chegam aqui, né, vão se misturar à sociedade, vão ter filhos, e esses filhos são os crioulos. Na América Espanhola, os crioulos dizem respeito, então, aos filhos dos europeus, tá? Cuidado um pouquinho com esse termo, porque em português isso pode significar uma outra coisa, mas na América Espanhola, crioulo é referente aos filhos desses espanhóis aqui em território americano. Esses crioulos, eles eram uma elite econômica, eles podiam, né, administrar minas, podiam ser encomendeiros, eles podiam
prosperar economicamente, porém, eles não tinham acesso aos direitos políticos, ou seja, eles não conseguiam administrar, tomar altos cargos dentro da política dos seus vice-reinos, do seu território do qual eles moravam. Então, isso vai começar a fazer com que esses crioulos se sintam um pouco incomodados com essa situação de não poderem acessar direitos políticos. Afinal de contas, eles são parte de uma elite dentro dessa sociedade da América Espanhola. Os crioulos, então, são de uma maioria branca, tem a cor da pele deles é branca, assim como a dos seus pais espanhóis, e eles eram esses descendentes dos espanhóis, Apesar, então, de ser a maioria da elite, esses crioulos eram impedidos de ascender socialmente. Porém, a gente vai perceber que vai ser os crioulos que vão ser essenciais para o processo de independência de fato acontecer. De fato, romper com a coroa espanhola, os crioulos têm um papel essencial na liderança desses movimentos. Para além dos crioulos, nós temos outras pessoas dentro dessa sociedade e essas outras pessoas estão em posições bastante inferiores. Então, a gente vai ter os mestiços, que são filhos de indígenas com os crioulos, que vão ser as pessoas que estão ali que não têm um sangue europeu, que não têm uma família politicamente influente. A gente vai ter também os indígenas, que são as populações originárias e que vão sofrer com o processo de trabalhos forçados, e vamos ter também as populações escravizadas, advindas da África, que vão passar por esse processo de escravização aqui na América Espanhola e vão ter sua força de trabalho retirada. A maior parte da população era composta por essas três camadas, que eram camadas que eram muito racializadas. Então, o fato da cor da pele delas serem diferente fazia também com que elas ficassem em posições subalternas, em posições menores dentro dessa sociedade. Durante, então, os processos revolucionários na América Espanhola, a gente vai perceber que os crioulos estão na frente de quase todos os movimentos independentistas, menos o Haiti, porque no Haiti a gente vai ter uma revolução feita pelos próprios escravizados, liderados pelos próprios escravizados, que vão conseguir a abolição da escravidão e também a independência posteriormente. Então, tirando o caso ali muito específico do Haiti, todos os outros processos de independência vão ter uma ligação direta com as populações crioulas, vão ter uma liderança direta dessas figuras da sociedade. Então vamos fazer uma atividade bem rapidinho para a gente fixar esse conteúdo? Copia aí no seu caderno e me responde. Quem eram os crioulos na sociedade colonial espanhola e qual foi a importância do seu grupo nas mudanças ocorridas na América do Sul? Eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem e a gente já vai corrigir.
Vamos então corrigir essa atividade? Os crioulos eram descendentes dos espanhóis nascidos nas Américas, muitas vezes fazendo parte das elites locais. Apesar do seu parentesco com a metrópole, muitas lideranças das Américas vieram dessa classe social. Os grandes levantes de independência foram liderados pelos crioulos. Então a gente vê, né, que vai ser um grupo social bastante importante para esse processo de independência acontecer, porque eles tinham seus próprios interesses em fazer com que essa independência acontecesse. Agora vamos ver um pouquinho os nomes de alguns desses líderes? Alguns dos mais famosos e mais importantes para esse processo, né, que ajudaram a tornar independente mais países, foram o Simão Bolívar e o José de San Martín. A gente vai falar um pouquinho sobre os dois. O José de San Martín, ele foi um militar crioulo, ou seja, né, ele era filho de uma elite, ele era filho de espanhóis, ele foi estudar na Europa, ele conseguiu alcançar um cargo dentro do exército espanhol, ele era bastante leal à coroa espanhola até os processos de independência começarem aqui na América do Sul. Então, quando ele vem para cá, ele se torna um líder, ele se torna uma referência porque ele tinha uma grande habilidade militar. Então ele vai ser muito importante para concretizar a independência de vários países ao longo dessa América do Sul, né? Então, por ter lutado no exército espanhol, ele tem experiência, né, em luta contra os franceses. E quando ele vai voltar, então ele vai começar a combater sim os espanhóis, né? Vai se voltar contra essa lealdade que ele tinha à coroa, para atender a um chamado da terra natal, né? Então aqui ele vai se tornar um líder importante para ajudar na independência de vários países, né? Ele ajudou a independência da região das províncias do Rio da Prata em 1816, do Chile em 1818 e do Peru em 1821. E a gente consegue perceber pelas datas que esses processos são muito próximos um do outro, né? São 3 anos de diferença entre um e outro, o que mostra, né, como esse contexto social da América do Sul era um contexto de busca pela independência, né, e a presença desses líderes vai auxiliar essa independência a se concretizar. O Simão Bolívar também era filho das elites, ele também era um crioulo, também vai ter uma educação quase europeia, assim, né, com muito contato com os autores iluministas. Ele vai ouvir falar de vários autores iluministas, pensadores franceses, né? Isso vai sim influenciar a sua agência aqui na América do Sul, né? Ele vai ser importante principalmente, né, para a região ali da Colômbia, ele vai ser importante na região mais norte da América do Sul. E o que vai acontecer? Ele vai entrar para o exército, apesar de não ter uma habilidade tão grande quanto a do San Martín. Ele entra para o exército, ele vai fazer feitos assim, que acabaram até impressionando na época. Ele vai cruzar a Cordilheira dos Andes com o seu exército até Bogotá. Em Bogotá ele vai tomar a cidade e a partir dali declarar a independência e vai propor a construção do que ele chamava, né, da República da Gran Colômbia, que seria uma série de territórios ali que estavam se tornando independentes, que antes pertenciam à Espanha. Esses territórios deveriam ser unificados, né, sobre a égide dessa república. Então, vários territórios daquela região mais norte ali da América do Sul vão fazer parte dessa Gran-Colômbia. Não vai dar certo, na verdade, vai acabar se desagregando ao longo do tempo. E depois, quando ele percebe que isso não vai dar certo, ele ainda vai para o Peru auxiliar no processo de independência do Peru. Então, apesar dele não ter conquistado esse grande sonho de unificar a América do Sul, ele foi bastante importante, né, para conseguir pelo menos romper com a dependência da colônia espanhola. Então a gente vê que ele foi bastante importante nesse processo e ele também era originário dessas camadas crioulas da sociedade. Depois, né, então, regiões como Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia tiveram a participação do Bolívar no seu processo de independência, né? Então por isso que ele acaba ficando conhecido como um dos libertadores da América Latina. Vamos para mais uma atividade então, vamos fixar um pouquinho esses nomes. Quais foram os nomes mais importantes entre os libertadores da América do Sul? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, anotarem e daí a gente já corrige, beleza?
Vamos então para a nossa correção? Os nomes importantes sobre as independências na América do Sul são José San Martín e Simão Bolívar, que a gente falou um pouquinho agora há pouco. Então vamos lá, pessoal. Aconteceram algumas fases dos processos de independência, né? A gente divide ela em duas para ficar mais fácil da gente compreender essa série de revoltas que vão acontecer. Porém, antes da gente falar dessas fases, a gente precisa entender um pouquinho por que eles queriam independência, né? Qual que era a razão dessa busca por independência? A gente tem alguns interesses conflitantes aqui. Os crioulos, eles querem a independência porque houveram algumas mudanças ali dentro da política espanhola, de taxação, algumas mudanças em relação ao comércio desse território americano, e isso faz com que os crioulos se sintam um pouco incomodados, né? Eles querem, na verdade, ter maior liberdade de comércio, eles querem, né, ter uma liberdade para gerir a sua própria economia. Então, isso é parte dos interesses dos crioulos. Em compensação, o que a população queria, né? A população, ela foi importante no processo de independência, ela vai se unir a vários exércitos desses revolucionários, desses que lutavam pela independência, mas elas têm uma razão para isso, né? A população da América Espanhola como um todo vivia numa situação de bastante carestia, né? Vivia numa situação de exploração do trabalho, vivia numa situação de escravidão em muitos casos, como é o caso das populações africanas. Os indígenas, né, têm a perca dos seus territórios originários, vão ter a desestruturação das suas sociedades tradicionais. Então, tudo isso fazia com que eles acreditassem que a independência faria com que a vida deles fosse melhor, né? Faria com que a vida fosse tivesse menos miséria na vida deles. E por isso eles buscavam, né, acreditavam que a independência podia trazer soluções para esses problemas que eles enfrentavam. Então a gente tem essas duas situações, né, interesses que vão acabar se tornando conflitantes em alguns processos, a gente vai conferir um pouquinho, mas fato é que essas foram as razões pelas quais interessava-se a independência para essas populações. Então vamos entender agora quais são as fases desse processo. A primeira fase, ela vai de 1810 a 1815, e os habitantes das colônias, liderados pelos crioulos, como a gente já conversou, Simão Bolívar, como José San Martín, eles vão liderar esses pequenos exércitos, né, em cidades importantes, cidades-chave dessa administração colonial, como Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago. Vão, através, né, do apoio popular, formar exércitos. Com esses exércitos, eles vão obter várias vitórias contra os realistas. Quem são os realistas? Os realistas são, né, quem apoiava a administração colonial. Naqueles anos, né, a gente vê que a força do Napoleão Bonaparte controlava a maior parte do território espanhol. Por quê? Porque lá na Europa estava havendo disputas por território, lá na Europa o Napoleão estava invadindo a Espanha, teve um momento que, né, boa parte do domínio espanhol ficou na mão do Napoleão, então a gente vê essas mudanças na Europa refletindo aqui na história da América, né? E as lideranças espanholas estão muito ocupadas, né, tentando expulsar os franceses do território espanhol para, de fato, dar atenção para o que está acontecendo na América. Então, essa falta, né, de perceber o que está rolando na América vai fazer com que o pessoal que queria independência fale, esse é o momento. Então, vamos lá fazer a independência, né, vamos lá lutar por ela. Num segundo momento, né, na segunda fase, que acontece em 1815 a 1824, a Espanha retoma o controle lá no território europeu, né, e vai ser colocado um novo rei, o Fernando VII. Quando ele reassume o trono espanhol, ele vai acabar com a Constituição de Cádiz e vai reestabelecer o absolutismo. Quando ele reestabelece o absolutismo, ele vai querer, né, tomar de volta os seus territórios da América Espanhola. Porém, quando ele chega aqui, a gente vê que já não tem mais o que ele fazer, né? Os processos de independência já começaram, não tem mais como fazer isso retornar. Então, de fato, muitos países se tornaram independentes a partir desse momento de confusão que estava acontecendo ali na Espanha.
Então, apesar da tentativa de intervenção da metrópole espanhola, os movimentos independentistas conseguiram reafirmar as suas conquistas dos anos anteriores, né? Então, eles conseguiram estabelecer que não seremos mais uma colônia, agora somos independentes, né? E as estruturas que foram formadas, isso acaba estabilizando as estruturas que foram formadas nesse pós-independência. Então, pessoal, mais uma atividade bem rapidinha, vamos lá? Quais foram as medidas tomadas pela Espanha para tentar reconquistar os territórios da América do Sul? Vou dar um tempinho para vocês. Então vamos corrigir. Após o rei Fernando VII reassumir o trono da Espanha, são enviadas algumas expedições para a repressão das independências. Porém, a gente viu, né, que ele não consegue retomar o controle sobre esses territórios. Então vamos para a nossa retomada. Nesse aprofundamento, nós podemos observar um pouco melhor parte das elites locais da América do Sul e como essas elites foram pioneiras na independência da região. Conseguimos ver também como esses processos se deram e quais foram as reações geradas a partir disso. Então, né, percebemos que os crioulos tinham seus interesses, lutaram pela independência, né, e mesmo que a Espanha tentasse depois retomar o controle dos seus territórios, ela não consegue. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente se vê. Até a próxima!